Um pouquinho na palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Versículos de 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Diz-nos assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, e você diz amém. Amém. Meus irmãos, esse texto que encontra-se registrado no Evangelho de Mateus é um texto muito especial. Texto este que vai falar sobre os cuidados de Deus para com a vida daqueles que os servem. E aqui o escritor começa falando sobre este cuidado. E a partir do versículo de número 19, ele vai falar sobre os dois senhores, o tesouro no céu. Ele vai falar sobre a solicitude pela vida. E ele vem discorrendo uma série de ensinos do Senhor Jesus. Este não é outro a não ser o Sermão do Monte. Um sermão extenso, mas de grandes lições para as nossas vidas. E a partir do verso de número 25, ele começa a falar para não ficarmos ansiosos. E aqui, desde já, eu gostaria de fazer uma exposição desse texto, partindo do pressuposto de que ele cita o termo ansiedade. A palavra ansiedade, meus irmãos, segundo alguns dicionários, significa que é um grande mal-estar físico e psíquico que gera aflição, ou que tem gerado muita aflição e agonia. Segundo um outro significado do que significa esta tal ansiedade, é um desejo veemente e impaciente por alguma coisa. Os estudiosos deste século 21 dizem que a ansiedade é considerada como o mal do século. E este mal é tão terrível que ele não escolhe as suas vítimas.
nós vamos observar essa grande verdade, que ele tem feito muitas vítimas, como pobres ou ricos, como também doutores e analfabetos, como homens e mulheres, jovens e adultos. Então, nós vamos encontrar que muitas pessoas têm sofrido com essa tal de ansiedade. Agora, há duas expressões que ao mesmo tempo parecem que significam a mesma coisa. Todavia, em seu significado, são palavras diferentes com conotações diferentes. Eu me refiro à depressão e à ansiedade. Apesar de muitos tratarem como sendo uma coisa só, são diferentes, porque a depressão vai tratar sobre um problema relacionado ao passado, e a ansiedade vai falar sobre a preocupação no que tange ao tempo futuro. Existe, meus irmãos, quando falamos sobre essa questão de ansiedade, que alguns sintomas são perceptíveis na pessoa, e é só ficarmos atentos que percebemos quando uma pessoa, através do seu andar, através do seu falar, através do seu linguajar, nós vamos observar esses sintomas, como por exemplo, suar, tremer e gaguejar. Recentemente eu estava falando sobre suar, tremer e gaguejar. Alguém disse: pastor, eu sinto isso aí quando tenho uma oportunidade. Eu estou com depressão ou estou com ansiedade? Eu falei: não, esse é um outro sintoma por conta da ansiedade. Então, meus irmãos, o sentimento do ser humano, quando temos, ou quando alguém tem esse sentimento, ou quando alguém tem essa ansiedade, a pessoa fica, como usamos a expressão, a flor da pele. E a preocupação do dia a dia, é absolutamente normal. Nós vamos observar que a tal da preocupação tem levado muitas pessoas à ansiedade, mas a preocupação em si é uma coisa absolutamente normal. O que não se pode ter é uma preocupação intensificada, exagerada, além do normal. Todavia, como vivemos em um mundo como esse, quem é que não tem preocupação? Por exemplo, um jovem quando vai se casar, ele se preocupa com o emprego, ele se preocupa com a sua casa, ele se preocupa com a família. Então a preocupação é absolutamente normal. Ao passo que o jovem se preocupa com relação ao casamento, os pais desse jovem também se preocupam se esse casamento vai dar certo, se o emprego do jovem ou da jovem vai continuar. Então são preocupações comuns da vida. Por exemplo, os idosos também têm muitas preocupações com a aposentadoria, a preocupação com os netos, essa questão do governo. Então, irmãos, a preocupação é uma coisa absolutamente normal. Ora, pastor, se a preocupação é uma coisa absolutamente normal, o que é então ansiedade? Ansiedade é a preocupação exagerada. Ansiedade é a preocupação excessiva. E essa ansiedade, ela nos faz sofrer duas vezes. Primeiro, ela nos faz sofrer pelo dia que ainda não chegou, e ela nos faz sofrer quando o problema de fato chega. Então note, quando você pensa que essa preocupação é uma preocupação única, mas não, ela nos faz sofrer duas vezes, pelo dia que ainda não chegou e quando de fato o problema bate em nossa porta. E essa preocupação exagerada, excessiva, o texto está dizendo que é a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus não gera preocupação, mas gera uma preocupação excessiva. Deus não está dizendo que as pessoas que o servem vão deixar de se preocupar com as coisas terrenas. Não, vão continuar se preocupando com as coisas dessa vida, mas a preocupação excessiva faz com que essa preocupação se torne ansiedade. Existem algumas ilustrações, e eu quero postar aqui esta noite através dessa mensagem, como é que vivemos com perfeição, ou seja, como é viver em ansiedade.
Então, através de alguns exemplos, você vai perceber alguém que vive de fato em ansiedade, ou alguma coisa que acontece que vai gerar em si a ansiedade. E o primeiro exemplo é quando o seu chefe pede para alguém te avisar. Às vezes o chefe não pede diretamente para nós, ele manda alguém avisar. Então, quando o chefe pede para alguém te avisar que quer ter uma conversa muito séria com você, então aí você começa a maquinar, a pensar no que é que esse chefe quer conversar com você. Outra coisa que nos faz entender essa questão de sermos muito preocupados no sentido exagerado, é quando vamos dormir e encontramos barulhos indecifráveis à noite ou de madrugada. Então ficamos ali perplexos e atônitos, com o que é que está acontecendo, porque está fora da normalidade. Ou alguém dizendo, eu preciso conversar com você e é muito sério. Ou no caso dos alunos, e os alunos que aqui estão sabem que profiro verdade, é quando o professor diz, vou postar a nota de vocês nesta última sexta-feira do mês. Ai, o aluno já acorda preocupado, mas não preocupado de forma natural, mas de forma excessiva. Essa preocupação de forma excessiva acaba gerando muitos problemas físicos, muitos problemas de saúde, e o problema que estamos nos referindo, que é a tal da ansiedade. Um escritor usa a expressão dizendo que a ansiedade é tão terrível que ela nos tira o oxigênio, ela corta o nosso fôlego e ela nos asfixia. Para os irmãos perceberem como a ansiedade é terrível. Mas olha o versículo de número 25, do mesmo capítulo 6, está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, quando Jesus disse isso, ele conhecia tudo e todos, ele sabia de todos os problemas que poderiam assolar a sociedade, e sabendo e conhecendo tudo e todos, ele diz, olha, eu já sei tudo que pode vir sobre a vida de alguém, no que tange a provações, a tempestade, mas olha, não fiqueis ansiosos, ou não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro nos dá a resposta, quando estamos diante dessa situação, e queremos sair. Ele está dizendo, lançai sobre ele, não a vossa preocupação, mas a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós servimos um Deus que cuida de todos nós, meus irmãos. Daqui a pouquinho esse culto vai terminar, nós vamos impetrar a bênção apostólica. Você vai sair daqui para os seus lares, e alguém poderá até dizer, o culto acabou, mas os problemas na minha casa continuam. O culto acabou, mas os problemas no meu emprego continuam. Eu queria te dizer esta noite que o culto acabou aqui nesta igreja, mas o Deus que cuida vai com você para a tua casa, e o Deus que tira, arranca tudo que não provém de ti, é o Deus que estende as suas mãos sobre a sua vida aqui esta noite. Glória a Deus. Conta-se que um homem esticou um fio de aço nas cataratas do Niágara, entre os Estados Unidos e o Canadá, e começou a andar por cima deste cabo de aço. Ele era equilibrista, e aí conseguiu êxito naquilo que foi fazer, e chegando do outro lado, ele olhou para uma senhora e diz, olha, a senhora acredita que eu consigo atravessar as cataratas do Niágara, pisando sobre esse fio de aço, de um lado a outro, sem tropeçar e sem cair? A senhora disse, claro que eu acredito, o senhor acabou de fazer isso aqui e isso deu certo. Ela disse, sim, eu acredito. Aí ele mudou a pergunta, ele disse, a senhora acredita que eu consigo atravessar esse cordão de aço, de um lado para o outro, só que com um carrinho na mão? Ela disse, olha, se você já fez, andando sozinho, e provou que de fato é um equilibrista nato, um carrinho na mão vai ser uma coisa a mais, e eu creio que o senhor vai atravessar. Acredito sim. Aí ele fez uma terceira pergunta,
a senhora acredita que eu consigo atravessar as cataratas do Niágara, entre os Estados Unidos e o Canadá, andando sobre esse fio de aço, com um carrinho na mão, e a senhora dentro do carrinho? Ela diz: olha, eu até acredito que o senhor atravessa, acredito que o senhor coloca o carrinho e consiga atravessar, mas comigo dentro do carrinho, eu não confio. Note que ela acreditava sem estar presente na história. Ela acreditava porque ela não estava junto. Ela acreditava porque ela não ia ser a pessoa que ia ser carregada. Mas a partir do momento que a pergunta mudou e ela ia ser agora o alvo, ia ser colocada dentro do carrinho, ela diz: eu acreditava, mas agora eu não confio. Então há uma diferença entre acreditar e confiar, e isso é muito importante, né? Então ela acreditava que aquele homem iria conseguir fazer tudo aquilo, mas não com ela dentro. Então há uma diferença entre acreditar e confiar. O que diz o Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu acredito porque não estou junto. Eu acredito quando alguém fala, mas não me responsabilizo, ou seja, não vou ser afetado. Estou longe da história. Estou acreditando quando alguém fala porque não estou presente. Mas quem confia se joga, quem confia se lança, quem confia deita, quem confia dorme, quem confia confia, quem confia, irmãos, glorifica o nome do Senhor, porque sabe que as adversidades podem ser grandes, pode ser que este alguém vai andar por um fio de aço, mas você sabe que quem vai andar é o dono do céu e da terra, e ele não vai deixar você cair. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e adore ao Senhor. Ou você confia no Senhor, ou você não confia no Senhor. Quem confia se joga, quem confia se deixa levar pelo Senhor, quem confia vai até o final, porque sabe que o final é final de bênção para aqueles que o servem. Mateus 6,33, repita comigo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Há um erro muito comum quando alguém prega essa passagem bíblica, porque primeiro eles dizem assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. O texto não diz as outras coisas. Deus não está dizendo que outras coisas que estão em outro texto vai acontecer, porque virou moda alguém pregar um texto e pegar coisas de outro texto, unir a esse texto e dizer que Deus vai dar tudo o que você quer. Mas note, o escritor não disse as outras coisas. Segundo, o escritor também não disse as demais coisas. Não tem demais no texto. O texto também não tem as coisas. Que coisas que são essas? Não. O texto diz essas coisas. Que coisa que são essas? As coisas que estão no texto. Deus não está prometendo nada além do comum. Muitas pessoas se utilizam desse texto para pregar prosperidade por aí, e o texto não nos autoriza. Devemos ser honestos com Deus, com a palavra e com a igreja. E para ser honesto com Deus, com a palavra e com a igreja, precisamos dizer que as coisas que estão no texto, Deus está dizendo que vai ser acrescentadas. E quais são essas coisas? As que estão no texto: necessidades básicas para a sobrevivência. Em outras palavras, a vida e o corpo. Esta é a preocupação de Deus quando você se lê, quando você se depara com esse texto. Ele está preocupado em te ajudar com relação à vida e o corpo. Em outras palavras ainda, a manutenção dessa vida e desse corpo. Então, quando ele fala de vida, ele fala de água e comida, que é o que sustenta alguém para continuar caminhando.
E quando ele fala de corpo, ele fala de cobertura, ele fala de casa para morar e vestimenta para vestir. Quando fala de cobertura, ele fala de cobertura tanto para o corpo, que são as vestimentas, quanto cobertura do que tange a um telhado, a uma casa. Então Deus está dizendo que Ele está preocupado com as coisas que vão lhe acontecer, e por isso Ele lhe garante que as coisas que estão nesse texto, Ele não vai deixar faltar na sua vida. E o que é, pastor? As necessidades básicas para a sobrevivência. Deus está dizendo que você não vai morrer. Deus está dizendo que vai garantir as necessidades para a sua sobrevivência. Enquanto você adora, glorifica e exalta o nome do Senhor, Deus vai manter a tua casa, Deus vai manter a tua vida e não vai deixar faltar nada do que está no texto para você. E o que é que está no texto, pastor? A manutenção. O Deus que dá a vida, o Deus que dá o corpo, é aquele que garante a manutenção. Ele está dizendo: não vai faltar vestimenta e não vai faltar água e comida. Você pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? Existem dois argumentos aqui, e o primeiro argumento é o argumento do maior para o menor. Quem te deu a vida e o corpo? Não foi Deus? Esse é o argumento do maior para o menor. Então surge a pergunta: quem te deu a vida e o corpo? Não foi Deus? Então, se Deus que é maior, por isso que é o argumento do maior para o menor, se Deus quem deu a vida é o maior, não nos daria, para que somos menores, também a manutenção? Então essa é a primeira pergunta. O Deus que é maior, aquele que nos deu a vida e o corpo, não nos daria a manutenção dessa vida e do corpo? Então esse é o primeiro argumento, o argumento do maior para o menor. Agora o argumento do menor para o maior, que ele fala dos animais, das aves com relação aos humanos. Então é a relação ou o argumento do menor, que são as aves, e dos homens, que são os maiores. Então ele diz assim: Deus cuida dos pássaros, que são menores com relação ao homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se Deus cuida dos pássaros, que são menores com relação aos homens, não vai cuidar de você? Aliás, qual foi o dia que Deus te desamparou? Aliás, qual foi o dia que Deus te deixou de lado? Então, meus irmãos, é isso que nós devemos analisar nesse texto, dos dois argumentos, tanto do maior para com o menor, e tanto do menor para com o maior. Deus está dizendo: assim como eu cuido de alguma coisa, eu garanto a manutenção da sua vida. Então, primeiro, Deus nos deu a vida. Segundo, Deus nos deu um lugar, Ele plantou um jardim. Note que o Deus que dá a vida, Ele se preocupa com esta pessoa, para ela não ficar desamparada. Ele já preparou um lugar, o jardim. E Deus não preparou um jardim sem nada. Ele preparou um jardim com árvores frutíferas, porque ia chegar alguém que ia ser criado segundo a sua imagem e semelhança. Deus não é aquele que joga você em um lugar e depois sai correndo atrás de alguma coisa para suprir suas necessidades. Não, Deus primeiro prepara o lugar, porque quem vai chegar neste lugar é alguém que é pecador, de fato, mas é alguém que foi criado segundo a sua imagem e a sua semelhança. E aqui, meus irmãos, eu quero finalizar. Tem uma coisa maravilhosa, que é dois textos. O primeiro eu gostaria que vocês abrissem, João capítulo 14, eu já estou finalizando. João 14, versículo 2. Esse texto é muito especial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: pois vou preparar-vos um lugar. Note, meus irmãos, que Jesus disse que foi preparar um lugar. Agora, por favor, Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai,
possuir por herança o reino que vos já está preparado desde a fundação do mundo. E aí surge a pergunta aqui esta noite: Jesus foi preparar um lugar ou já tinha um reino preparado desde a fundação do mundo? Parece até versículos que se contradizem, mas não. Nós vamos analisar que Deus tem dois tipos de preparações para nós. Então, primeiro, Jesus está dizendo que foi preparar um lugar. Só que Mateus 25 diz que já existe um lugar que foi preparado antes da fundação do mundo. E então surge a pergunta: ele já preparou esse lugar? Ou ele ainda iria preparar? Então nós vamos encontrar aqui, irmãos, uma resposta muito interessante, onde nos mostra que esses textos não se contradizem, mas eles se complementam. Deus estava falando nos dois textos, cada um de forma diferente. Quando ele diz assim, que vai preparar um lugar, ele está dizendo que vai preparar a pessoa para morar neste lugar. Então, em um texto, ele está falando que ele está preparando o céu para cada pessoa, e no outro texto ele está dizendo que está preparando a pessoa para este lugar. Note que em um texto ele fala do lugar e o outro ele fala da pessoa. Então em um texto ele diz que foi preparar um lugar, mas referindo-se à pessoa que vai para este lugar. Por isso que essa promessa está na incondicional. Se você não foi salvo, ele foi preparar o lugar. Se você não subir, ele já foi preparar o lugar. O lugar, se você não for para este lugar, outra pessoa vai. Então a promessa é incondicional. Ele preparou o lugar para os que chegarem. Então a preocupação de Deus aqui, quando falou que foi preparar o lugar, era com a pessoa e não somente o lugar. Porque ia chegar alguém que viveu e que estava nessa vida sofrendo, mas queria ser arrebatado. Mas no outro texto, Deus não está preparando a pessoa, Deus já tinha preparado um lugar. Então em um texto ele está preparando a pessoa para morar no lugar, em um outro texto ele está preparando um lugar para receber a pessoa. Então esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. O Deus que prepara você para ir morar no céu é um Deus que antes da fundação do mundo já preparou